Sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma live do programa Corte de Mestre, onde terças e quintas às 9 horas da noite eu estou presente trazendo um conteúdo diferente. E hoje com um assunto muito especial aí, as gradações, né? Como você, profissional, interpreta a gradação, como você entrega essa gradação, indiferente se for para a cliente feminina, para o cliente masculino, ou seja lá para quem for. Quando você entende sobre gradação, você sem dúvida consegue dominar todos os cortes. Eu quero agradecer vocês aí, gente. Oi. Bom ter vocês aqui comigo já. 9 horas em ponto hoje, estou aqui, consegui me organizar hoje, consegui liberar minhas clientes e consegui trazer todo esse conteúdo aqui pontualmente. Quando você entrega, quando você sabe, quando você entende de gradação, você domina com segurança qualquer corte de cabelo. E para isso, hoje aqui eu vou trazer o conceito básico da gradação, vou fazer vocês entenderem através do meu método, da minha técnica Pladek, como é que eu faço essas gradações, como é que eu entrego, como é que eu interpreto esses cabelos, tá certo? Hoje com o assunto masculino e feminino para realmente instigar vocês, para que você avalie, né, como você entrega para a cliente feminina, para o corte curto, um estilo de cabelo masculino ou feminino? Ou para o masculino, que você quer fazer um estilo mais comprido, você entrega um estilo feminino ou masculino? Quando você, tá? Portugal! Nossa, muito honrada aqui, Joelma. Bacana ter você aqui. Quando você entrega, tá? Quando você sabe as diferenças, você sem dúvida, vai saber entregar pro público que você quiser, tá? Não vamos generalizar, não vamos entregar um gênero para essa gradação. Eu não quero entregar um gênero para essa gradação, tá? Bem longe disso hoje aqui nesse programa, tá? Esse programa hoje é para você refletir o que você entrega. Você entrega um estilo mais linhas mais retas ou linhas mais arredondadas? Quando você entrega linhas mais retas, tá? Você precisa de um estilo de gradação. E quando você entrega linhas mais arredondadas, onde você valoriza esse cabelo, você vai estar entregando um valor, né? Um caimento, principalmente no cabelo feminino, gente. Então, quero agradecer a todos vocês aqui. Eu fico muito feliz de poder estar passando o meu conhecimento para vocês. Eu vou esperar o pessoal ir entrando e eu vou também dar início, então, aí ao conceito básico, tá? O conceito básico da gradação, para que vocês quebrem de vez esse medo de estar cortando o cabelo, tá? Esse medo de estar criando essa gradação. Por isso que eu trouxe esse programa para vocês aqui neste momento, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre falo, tá? Que o cabelo, tá? Ele tem um formato, uma base arredondada, certo? Através dessa base arredondada, eu preciso criar toda uma estrutura desse corte. Então, todo o cabelo, tá? Todo o cabelo tem uma base arredondada. Quando você entrega, tá? Linhas para uma base arredondada reta, você vai estar entregando um corte num estilo mais quadrado, um estilo mais com linhas de um corte quadrado. E quando você quer entregar um resultado mais alinhado, você precisa trabalhar com linhas mais arredondadas, tá? Então, por que entender essa diferença? Porque você consegue automaticamente interpretar esse corte de cabelo, você interpreta esses cortes de cabelo e você consegue entregar para qualquer
estilo de cabelo, qualquer corte, quando você analisa esse corte, você vê esse estilo é um estilo quadrado, como por exemplo para os cortes masculinos na tesoura, tá? Nós criamos uma linha quadrada nesse corte, tá? Quando você entrega, tá? Linhas mais arredondadas, você vai estar entregando um acabamento mais arredondado. Por isso que eu instiguei vocês com o assunto do masculino e do feminino. Como eu disse, eu não estou entregando gênero, eu não estou falando sobre gênero. Eu estou mostrando pro profissional que atende o masculino, quando ele quiser começar a atender uma cliente feminina ou arriscar um corte feminino, ele precisa mudar a linha de corte. E da mesma forma, as meninas que atendem tanto o público masculino como feminino, elas também têm que saber diferenciar, porque esse é o grande erro que eu percebo com os meus alunos. Eles entregam esse estilo, tá, de corte para todos os tipos de cliente. E não. Por exemplo, o masculino, o homem tem essas linhas mais retas, né? Esse estilo mais, linhas de roupa mais reta, né? Então, ele gosta de linhas mais retas. Então, o profissional de cabelo masculino que consegue entregar qualquer corte com linhas extremamente retas, ele vai ter um sucesso, tá? No seu corte. Quando ele entrega linhas arredondadas, principalmente nessa região, o cliente não gosta. Esse é o diferencial do profissional que é especialista em corte masculino, tá? Então, por isso, saber as linhas da gradação vai fazer muita diferença ali no resultado final do corte masculino. Então, por isso desse assunto, tá? Porque, como eu disse, o maior erro, tá, em não diferenciar é entregar para todos os cortes, a mesma linha, e você precisa diferenciar isso. Esse cliente é um cliente masculino, ele gosta de linhas bem retas, então eu vou estar entregando tal gradação, essa gradação, esse tipo de gradação. Quando o meu cliente masculino, ele quer um estilo mais arredondado, eu vou ter que partir para essa gradação. Então, quando você entende isso, sem dúvida você vai ter o sucesso aí do seu corte de cabelo, tá? Mas para isso, eu vou mostrar para vocês o conceito básico da gradação. Mas antes, para todos vocês que estão aqui, eu quero agradecer vocês. E sem dúvida, vocês têm um colega de trabalho que pode estar junto comigo aqui, compartilhando desse conteúdo. Então, tem aqui um aviãozinho, tá? O aviãozinho. Manda para essas pessoas, chama elas aqui para mim, tá? Também, tá? Para eles estarem prestigiando esse conteúdo e estarem prestigiando esse momento, que sem dúvida eu fico muito feliz de ter mais gente aí. E eu também preciso de muito incentivo, porque isso me motiva a estar aqui com vocês. Então, quanto mais gente estiver aqui comigo, mais feliz eu vou estar com vocês. O sininho, o aviãozinho tá aqui, ó. É só vocês clicarem, mandem para todo mundo, diz, ó, você tá online aí, ó, tem um conteúdo legal. Manda para essas pessoas, eu vou estar recebendo eles aqui, vai ser de muito valor esse conteúdo hoje. Então vamos lá para o conceito básico da gradação. O que é gradação? É toda a forma de você estar eliminando algum excesso, tá? Então um cabelo que você não elimina nenhum excesso é o cabelo reto, né? Então um Chanel reto, um corte masculino reto, um corte feminino longo reto. Esse é o corte de cabelo que não tem gradação, você não eliminou nada, você não desbastou nada. Então por isso que é gradação e não graduação, tá? Então a gente tem, tá, um cabelo, aqui eu tenho um cabelo e esse cabelo, tá? Eu vou estar construindo então com vocês esse conceito básico. Nós temos um plano arredondado que é a cabeça, tá? E esse plano arredondado, tá? A gente precisa
começar esse corte de algum ponto, né? O ponto principal. Qual é o ponto principal? Quando o cliente ou a cliente chega no salão, o que que ela diz? Ah, eu tenho esse estilo de corte, tá? Esse estilo de corte mais curtinho, só que tá toda detonada, senão não avaliem o corte, tá? Eu tenho esse corte curtinho e eu quero tirar 2 dedos. Quero fazer uma franja no comprimento tal, ou quero uma franja mais longa, mas de cara a cliente já te fala isso. Olha, eu quero tirar tanto de comprimento, ou o cliente. Então, ok. Por onde a gente começa? Não é pelo comprimento, é o ponto principal, é esse comprimento. Então, quando você, definir isso, você tem que chegar até esses comprimentos. Quais são os comprimentos que a gente precisa definir em qualquer corte, tá? Eu vou fazer aqui, mas é a mesma coisa como se fosse masculino para os meninos que estão aí. Eu estou explicando agora o conceito básico da gradação. Então, eu preciso definir os comprimentos. Ela vai dizer, eu quero uma franja mais curta, então a gente vai separar aqui em triângulo, eu separo, tá? A parte da franja. Eu quero uma franja mais curta. Esse é o comprimento, é o primeiro comprimento que ela me falou. Então, eu vou separar do restante. Eu trabalho com seções, tá? Diferentes. Eu não trabalho... Então, eu trabalho com o comprimento da franja, eu trabalho com a franja separada da lateral, que é separada do comprimento de trás. Ah, eu quero uma frente com movimento, que é uma franja e uma frente com movimento. Então, para mim separar a frente do restante do cabelo, a gente faz aquela tradicional divisão de orelha a orelha. Então, faz a tradicional divisão de orelha a orelha. Feito a tradicional divisão, você, separou, então, o plano da frente, que a gente vai estar trabalhando com o plano da frente. E agora o plano de trás. O cliente ou a cliente diz, eu quero tirar tanto de comprimento. Então, eu tenho que chegar no comprimento, tá? No ponto de partida desse comprimento. Então, eu divido todo esse cabelo por seções, tá? Por seções. Por seções. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a minha divisão principal, que é o que eu chamo, dessa divisão aqui, que eu divido no meio, toda a cabeça ao meio, e de orelha a orelha, e eu tenho aqui uma franja no caso dessa cliente. Então, essa divisão é o ponto principal, porém, se vocês analisarem, no caso, as divisões que a gente cria, no caso, a divisão que eu crio, a estrutura de divisão que respeita totalmente o caimento desse cabelo. Totalmente o caimento desse cabelo. Eu parto da onde? Eu analiso que esse caimento ele vem através de um eixo de movimento que é o redemoinho dessa cliente, tá? O eixo de movimento é o que define o caimento e é o que eu vou construir a minha gradação baseada nisso, tá? Então, eu tenho aqui um eixo de movimento. Vou dar o exemplo disso, tá? Então, esse eixo de movimento, ele vai conduzir todo o caimento desse fio, tá? De uma forma que você vai construir todo esse corte baseado em todo esse caimento que eu respeito, todo esse caimento desse cabelo. Então, eu não vou fazer linhas de divisão, reta, eu vou fazer linhas inclinadas, que são essas linhas aqui.
tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Eu faço linhas inclinadas de divisão. E por que eu tô falando isso pra vocês? Vocês vão logo entender o porquê que gradação tem a ver com divisão. Eu acho muito importante a gente avaliar, tá? Essas divisões e levar muito a sério isso, porque dá toda a diferença, tá? Dá toda a diferença para um corte mais arredondado. Então, tá aqui a minha divisão. Agora lá do outro lado também. Então, eu tô subdividindo todo esse cabelo até chegar no ponto inicial do corte, que é o comprimento, certo? Ponto inicial do corte, que é o comprimento. Então, eu desenhei aqui, eu fiz todo esse desenho aqui, ó, tá? Só que na frente, eu também tenho que subdividir essa região por partes iguais, para mim criar essas gradações ou esse corte por partes iguais. Então, eu vou subdividir aqui. E o que eu vou formar aqui? Que eu acho muito incrível essa linha de divisão, esse sistema de divisão, porque ele vai criar toda uma estrutura, tá? Do desenho que você quer criar no corte. Então, eu subdividi aqui e subdividi aqui. Então, o que vai formar, eu chamo de teia de aranha. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver ali. Então, eu tenho aqui um eixo de movimento, tá? Eu tenho uma divisão, certo? E depois eu tenho as subdivisões que eu vou criando com linhas inclinadas, tá? E da mesma forma, aqui nessa região, que você pode muito bem subdividir essa região aqui. O que você formou? O que a gente forma aqui? Uma teia de aranha. É uma estrutura de divisão baseada no eixo de movimento, tá? E que ele vai sempre direcionar o cabelo com esse caimento aqui. Então, o caimento do cabelo sempre será baseado nisso. Então, toda a minha gradação será sempre com essa linha baseada nessa linha inclinada, que o eixo de movimento vai conduzindo. Então, eu nunca vou fazer aquela tradicional divisão, tá? Vou fazer aqui um redondinho, acho que vocês enxergam. Aquela tradicional divisão que vocês dividem ao meio e depois vocês fazem as linhas retas, que são as linhas de corte. Eu nunca vou fazer isso. Eu sempre vou respeitar isso, porque eu crio já no meu corte a minha teia. Então, aqui, essa é a estrutura básica, essa que divide ao meio, essa teia, é a estrutura maior e essa daqui também. Então, essa divisão sempre será a minha estrutura maior. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque aqui, tá? Eu já apresento, tá? A estrutura básica dessa gradação. Aí aqui, tá? Mas a cliente quer sem gradação, ela quer totalmente reto. Então, eu vou respeitar totalmente o caimento desse cabelo. Estou respeitando totalmente o caimento desse cabelo, tá? Quando ela quer uma gradação, eu vou mostrar para vocês agora. A cliente ou o cliente quer uma gradação. Eu estou apresentando para vocês a estrutura básica, tá? Das gradações. Depois eu vou explicar para vocês a diferença entre um e outro. Então, eu tenho aqui, tá?
o meu primeiro comprimento. Esse primeiro comprimento, tá? Esse primeiro comprimento, a cliente me pediu lá no início que eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente precisa executar é o comprimento. Ela diz, eu quero tirar tantos dedos no meu comprimento, eu quero fazer uma franja, eu quero fazer... Então, eu dou prioridade sempre a isso. Então, eu começo sempre por todos os comprimentos. O comprimento de trás, o comprimento da frente e o comprimento da franja. E eu vou ligar todos esses comprimentos, tá? Antes de começar a minha gradação. Então, criei aqui o comprimento que ela me pediu. Aí, liguei com o comprimento aqui da frente, tá? Que aí já a gente não vai entrar nesse assunto hoje, eu vou falar sobre gradação. Então, eu criei todo o comprimento reto, tá? Ela quer tirar 2 dedos em todo esse cabelo. Criei aqui um movimento, né? Um desbaste nessa região, tá? Criei uma franja, vou fazer de conta, porque não é esse o assunto que eu tô falando pra vocês. O cliente quis uma franja, criei uma franja. Essa franja precisa se conectar com essa região, então conectei e criei todos os comprimentos, como a cliente ou o cliente pediu. Ah, eu quero tal comprimento atrás, quero tal comprimento na frente, quero tal comprimento na franja. Liguei todos os comprimentos. O que eu vou fazer agora? As gradações, tá? Então, como eu disse para vocês, a gradação, ela vai ser sempre baseada, tá? Na teia de aranha. Sempre com essa estrutura de teia, de caimento lá do redemoinho, que ele direciona todos esses fios. Eu vou estar criando, então, todo o movimento desse cabelo baseado nisso, tá? Se você quer entregar um corte reto, você vai fazer uma divisão reta, tá? Divisões reta, corte reto. Por quê? Porque agora essa cliente quer uma gradação. O que é a gradação? É a leveza que a gente cria, tá? É uma leveza que a gente vai criar, é um desbaste que a gente vai criar. É tudo, gradação é tudo que a gente torna leve, tá? Se ela quisesse reto, a 0 grau, eu iria então construir todo esse corte. Mas aí, Dani, eu quero construir nesse cabelo um movimento, uma gradação para essa cliente. Então, em vez de eu cortar esse cabelo reto a 0 grau, tá? Eu vou precisar nesse comprimento aqui criar uma leveza, certo? Então, nesse comprimento aqui que eu quero criar essa leveza, eu vou criar a minha gradação, que eu posso estar fazendo essa gradação na vertical ou na horizontal. Então, eu vou escolher um ângulo de caimento para esse corte. Então, eu quero levemente graduado, eu vou criar uma inclinação de 45 graus. Eu quero mais graduado, eu vou escolher uma gradação de 90 graus, de 45 graus. Os graus eu não vou estar falando aqui hoje, eu apenas vou estar falando sobre gradação. Então, eu quero escolher uma altura para essa gradação. Como é que a gente faz para escolher a altura dessa gradação? Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, tá? Eu tenho um ponto A, que é esse ponto que eu já criei o comprimento aqui embaixo, que é o meu ponto de partida. Então, eu escolhi o comprimento que a cliente quer, tá? Agora, aqui eu vou escolher, tá? O desbaste que eu quero tirar. Então, eu tenho aqui o meu comprimento e se eu quiser fazer um ângulo de 45, que é o que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou aqui o meu ponto A e aqui o meu ponto B, certo? Ponto A e o ponto B. O restante eu vou eliminar para mostrar para vocês. Então, se eu fizer uma gradação, uma leveza a 45 graus, eu vou estar proporcionando aqui nessa ponta que está comprida, tá? Esse resultado.
Se eu quero mais alto, eu vou precisar tirar mais nesse ponto. Se eu quero mais alto, eu vou precisar tirar mais nesse comprimento. E assim por diante. Aqui quero mais alto, eu vou precisar tirar mais ainda de comprimento aqui. Então, se eu cortar esse cabelo no ângulo de 90 graus ou de 45 graus, qual o resultado que vai me dar? Então, eu vou cortar aqui para vocês, ó, só esses dois pontos, tá? A 90 graus, eu vou cortar esse ponto e eu vou mostrar para vocês a gradação, ó, que eu vou estar criando. Tá vendo? Olha a diferença da altura entre esse cabelo e o ponto A e o ponto B, que é o meu comprimento que eu criei, que eu dei início. É esse o resultado que eu vou criar. Se vocês gostaram, eu quero um monte de coraçãozinho aí agora, porque, gente, é o gás da Coca aqui pra Dani estar aqui com vocês, tá? E se vocês tiverem alguém que vocês acham que se interesse por isso, manda o aviãozinho para essa pessoa e diz, você precisa assistir isso que tá muito legal. Feito isso, tá? Essa é a gradação na vertical. Qual é a diferença da gradação na vertical e na horizontal? Na vertical, tá? Eu seleciono na vertical essa gradação, eu seleciono aqui, tá? E eu tenho toda essa altura para mim estar trabalhando, tá? Então, quando eu trabalho na horizontal, eu junto todo esse cabelo no mesmo plano e no mesmo eixo. Então, quando eu trabalho na horizontal, eu vou estar criando, tá, uma linha reta de comprimento, tá, e um caimento totalmente mais graduado, mais um cabelo mais leve, uma gradação totalmente diferenciada. Por quê? Porque analisa assim, ó, eu tô com toda essa quantidade de cabelo e eu vou tirar aqui na horizontal. Diferente da vertical, que eu distribuo já todo esse cabelo e eu já vou criando uma leveza. Porém aqui, tá, na vertical, ele dá um resultado mais arredondado. E na horizontal, ele vai me dar um resultado mais quadrado. Por quê? Porque eu tenho aqui embaixo o meu comprimento, certo? Eu quero trabalhar toda essa gradação na horizontal. Então, na horizontal, normalmente a gente trabalha de cima para baixo e não de baixo para cima, tá? Mas imagine comigo, peguei esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto, até chegar no comprimento que eu não vou estar mexendo aqui, ó, tá? Então, eu cheguei aqui, eu vou criar uma linha de corte aqui, e ele vai cair essa gradação e vai criar então uma linha mais reta e mais pesada. Quando, tá, que a gente utiliza da gradação na horizontal e na vertical? Por isso que eu trouxe para o corte masculino e para o corte feminino. Porque aqui, tá, é a minha gradação na horizontal, na horizontal. Porque eu trago eu começo por esse comprimento aqui ou por esse comprimento na lateral. Quando você corta o cabelo masculino, todo na lateral que você faz aquela divisão de ferradura, tá? Você faz a divisão de ferradura e você começa a trabalhar desse lado e vai trabalhando toda a gradação para aquele lado. Então, você faz aquela divisão na horizontal. Deixa eu só pegar aqui o meu pente. Quando você corta um cabelo masculino, que você aprende a fazer aquela gradação na orelha aqui, na horizontal, tá? Você sempre vai criar
uma linha, né, mais pesada, da mesma forma na parte de trás, tá? Quando você faz aquele estilo de gradação mais na horizontal, mais reta, você vai estar criando uma linha totalmente quadrada para esse corte. Da mesma forma, quando você passa a máquina nesse cabelo reta, né? Você passa a máquina nesse cabelo reta, e aí você conecta a parte de cima de uma forma reta com a parte de baixo. Então você vai entregar um estilo quadrado para esse corte. Se a cliente feminina gosta desse estilo de corte mais reto, ok. Principalmente aqueles estilos de cabelo afro, né? Que você tem que entregar totalmente reto, todo trabalhado praticamente na horizontal ou no pente livre. Quando você trabalha com o pente livre, também você está proporcionando uma gradação na horizontal, que é isso aqui, tá? Então, quando você trabalha totalmente na horizontal, você vai estar criando essa linha reta, e quando você trabalha com linhas na vertical, que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui, nesse cabelo, como é que a gente faz? Então, eu divido, como eu disse para vocês, eu faço a divisão desse cabelo. Como eu disse para vocês, não é para reparar esse corte, porque eu fui usando ele para várias coisas e coitada, a pobre da moça está depenada. Então, quando você quer entregar um corte arredondado, você vai trabalhar com vários ângulos, tá? Então, você vai trabalhar com o ângulo. Eu não vou dividir para que vocês entendam, tá? O resultado que vai dar. Aqui o ângulo 45, olha o afastamento do meu dedo. Então, aqui o ângulo 45, ó, ângulo 45. Então, aqui eu tenho o ângulo 45. Depois eu vou subir e eu vou partir para um ângulo de 90, tá? Um ângulo de 90. E depois do ângulo de 90, você pode escolher, quer novamente 45? Você pode muito bem entregar um cabelo mais cheio e proporcionar então essa base mais repicada e esse topo mais cheio, trabalhando aqui no ângulo de 45, tá? Então, essa é o estilo de gradação que você vai tornar esse corte mais arredondado, escolhendo vários tipos de ângulo para estar trabalhando. Ah, eu quero um topo mais leve, então você veio aqui mais cheio, e essa última pontinha aqui você pode estar aliviando e utilizando então um ângulo de 90 graus, que é o ângulo totalmente afastado do couro cabeludo. Quando você inclina essa mecha, o ângulo 45, porque eu estou olhando o direcionamento desse cabelo, e aqui o 0 grau. Mas na horizontal, como é que você faz na horizontal? É aquele estilo de gradação, tá? Que você começa pelo comprimento e você vai trabalhando com as mechas guias totalmente na horizontal, criando, tá? Tirando totalmente esse efeito arredondado e criando um efeito totalmente reto. Aí sim você tá criando um caimento para esse cabelo reto, como o meu cliente masculino aqui, ó, totalmente reto, tá? Ó, totalmente reto. Porque as gradações foram escolhidas todas no mesmo ângulo e todas também, tá? Na mesma linha de corte, que é a horizontal, que a gente consegue concentrar todo esse cabelo e criar então toda essa linha reta, tá? Então, como avaliar qual gradação você quer para esse corte? Tá?
Qual estilo? Na horizontal, na vertical? Você quer trabalhar com vários ângulos, tá? Com o mesmo ângulo todo esse cabelo, você vai ter um resultado diferente. Então, ângulos, tá? E linha de corte horizontal e vertical é importantíssimo para o resultado final. Então, você tem que avaliar o que o cliente quer, qual é a linha de corte que esse cliente quer. É um cliente masculino? É uma cliente feminina que quer uma linha de corte mais reta? Você precisa entender que você precisa entregar uma linha mais reta. E se você criar qualquer ângulo diferente, você vai estar entregando esse corte mais arredondado. Tá certo, gente? Então, eu quero saber de vocês aí, se vocês têm alguma dúvida. É a oportunidade nesse exato momento, porque eu vou estar encerrando essa live hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, as diferenças de linha de gradação para o corte feminino, para o corte masculino. Eu entreguei para vocês toda a base, tá? A estrutura básica do corte de cabelo, da gradação, a estrutura básica. Eu contei para vocês, expliquei passo a passo a estrutura básica da gradação, se você escolhe vertical, se você escolhe horizontal e o resultado que cada gradação tem e que você precisa estar interpretando o corte, avaliando as linhas de corte. Como eu disse, as mulheres têm linhas de roupa, né, de estilo, de brinco mais arredondado, tá? Nem todas, ok? Eu não estou generalizando, não estou entregando gênero, não é esse meu fato de estar aqui. Eu quero mostrar para vocês que quem trabalha com o público masculino e feminino precisa entregar linhas totalmente diferentes, tá? Como também aprender a interpretar cada corte de cabelo e entender o que cada cliente quer. Não tem dúvida? Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer vocês, dizer que sou muito grata por ter vocês aqui. Eu espero ter contribuído para o crescimento profissional de todos vocês aqui. E todas as terças e quintas, às 9 horas da noite, eu estou com vocês sempre trazendo um assunto diferente para vocês estarem aí crescendo no corte de cabelo, valorizando seu corte de cabelo e podendo sim ser um cabeleireiro mais lucrativo apenas com o corte de cabelo, porque quando você valoriza o seu corte, você está valorizando todos os serviços. E hoje você precisa rever, né? Reveja aí o valor que você está dando para o corte de cabelo, que sim, é o serviço que você mais lucra dentro do seu salão. Tá certo, gente? Então essa live vai ficar aqui gravada, tá? No meu feed. Então, se você quer rever, quer mandar para alguém, manda o aviãozinho para alguém e diz, ó, esse conteúdo tá muito legal e você precisa assistir isso, porque vocês precisam, assim como eu tô passando meu conhecimento, vocês também podem compartilhar com o seu colega de trabalho, com a sua concorrência, com seus assistentes dentro do salão, tá? Brigadão, beijo, 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 beijos. E até quinta-feira, tá certo? Até mais!